No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que já chegava a ser quase insuportável. E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes, argênteas. Outra, a escuridão em cima, cintilava de estrelas. Estas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas, muitos mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. A voz na terra estava agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se acinzentava. Movia-se uma aragem leve e refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido. Já se viam formas de colinas recortadas contra ele, e a voz continuava a cantar. O céu do oriente passou de branco para rosa, e de rosa para dourado. A voz subiu, até que todo o ar vibrou com ela. E quando atingiu o mais potente e glorioso som que já havia produzido, o sol nasceu. E quando seus raios cobriram a terra, os viajantes puderam verificar em que lugar estavam. Tratava-se de um vale através do qual serpenteava um grande e caudaloso rio que corria para o leste, na direção do sol. Ao norte, colinas suaves, ao sul, montanhas altas, mas era um vale apenas de terra, rocha e água. Não havia uma única árvore, arbusto ou folhinha de capim. A terra tinha muitas cores, cores novas, quentes e brilhantes, que faziam a gente exaltar, até que se visse o próprio cantor. Então todo o resto seria esquecido. Era um leão, enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia, com a boca aberta, em pleno canto. Ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. O leão andava de um lado para o outro, na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce, sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma força, e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Em poucos minutos, deslizava pelas vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva. E surgiram outras coisas além da relva. As mais altas encostas iam ficando escuras de urzes. Manchas de um verde mais intenso apareciam no vale. Então, os viajantes viram o que eram. São árvores, exclamaram. Todo esse tempo, prosseguiam a canção do leão e seu majestoso caminhar, de um lado para o outro, para frente e para trás. Aproximava-se mais e mais, o que era meio alarmante. Polly achava a canção cada vez mais interessante, pois começara a perceber uma ligação
entre a música e as coisas que iam acontecendo. Quando uma fileira de abetos saltou a uns 100 metros dali, sentiu que os mesmos estavam ligados a uma série de notas profundas e longas que o leão cantara um segundo antes. Quando ele entoou uma sequência de notas rápidas e mais altas, não ficou nada surpresa ao ver primaveras surgindo por todos os cantos. Com um indescritível frêmito, teve quase certeza de que todas as coisas, como disse mais tarde, saíam da cabeça do leão. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. Olhava-se em volta e elas estavam lá. Eram tão emocionantes que Polly nem teve tempo de sentir medo. O leão continuava a cantar, mas a canção era de novo diferente, mais agreste do que as outras. Fazia a gente querer correr, pular, subir nas árvores, gritar, ir ao encontro dos outros para abraçá-los ou esmurrá-los. No entanto, o que a canção provocara nos seres humanos não era nada se comparado com o que estava acontecendo ao resto daquele mundo. Você é capaz de imaginar um monte de terra relvosa a borbulhar como água na chaleira? Não pode haver melhor descrição do que estava acontecendo. Por todos os lados a terra se inchava em corcovas. Eram montes de tamanhos diversos, alguns do tamanho de um formigueiro, outros do tamanho de um barril, outros do tamanho de uma cabana. E as corcovas mexiam-se e ficavam inchadas até estourarem. Aí a terra se derramava e cada monte surgia um bicho. As toupeiras iam aparecendo e também os cachorros, latindo no momento em que livraram a cabeça, do mesmo modo como fazem para atravessar uma passagem estreita na cerca. Os mais divertidos eram os veados, pois os galhos dos chifres surgiam muito antes do resto, dando a impressão de árvores. As rãs iam logo coachando, dar um mergulho no rio. Panteras, leopardos e os bichos desse gênero punham-se logo a limpar as patas traseiras e as garras dianteiras. Borboletas esvoaçavam. Abelhas começavam imediatamente a trabalhar com as flores, como se não tivessem um segundo a perder. Mas o grande momento, o maior de todos, foi quando o maior dos montes de terra partiu-se como um pequeno terremoto e de lá surgiram o vasto costado, o carão ajuizado e as 4 colunas que servem de pernas ao elefante. Já mal se acostumava o canto do leão. Era um mugir, um crocitar, um uivar, um bramir, um relinchar, um latir, um triunfar, as vozes todas dos animais. Mas de Gore podia ainda ver o leão. Estava tão grande e tão brilhante que era impossível tirar os olhos dele. Os outros animais não mostravam o menor medo. Pela primeira vez, o leão ficou em total silêncio, indo e vindo entre os animais. Aqui e ali aproximava-se de 2 deles, sempre 2 de cada vez, e tocava-lhes os focinhos com o seu. Escolhia 2 castores dentre todos os castores, 2 leopardos dentre todos os outros, e deixava os demais. Algumas espécies não foram tocadas. Os pares tocados imediatamente abandonavam os outros e seguiam o leão. Este finalmente ficou imóvel. Todas as criaturas tocadas por ele aproximaram-se e formaram um círculo ao seu redor. Os outros começaram a dispersar-se. Os bichos eleitos ficaram em completo silêncio, todos com os olhos fixos no leão. Só os felinos, uma vez ou outra, davam uma rabanada. Pela primeira vez naquele dia, havia silêncio absoluto, exceto pelo barulho da água. O leão, cujos olhos jamais piscavam, olhava para os animais com dureza, como se fosse incendiá-los com o olhar. Uma transformação gradativa começou a ocorrer neles. Os menorzinhos, os coelhos, as toupeiras e os outros tipos
ficaram um pouco maiores. Os grandões ficaram um pouco menores. Muitos animais estavam sentados nas patas traseiras. Muitos viravam a cabeça de lado, como se quisessem entender. O leão abriu a boca, mas não produziu nenhum som. Estava soprando, um sopro prolongado e cálido. O sopro parecia balançar os animais todos, como o vento balançava uma fileira de árvores. Lá em cima, além do véu de céu azul que as esconde, as estrelas cantaram novamente. Uma música pura, gelada, difícil. Depois, vindo do céu, o do próprio leão, surgiu um clarão, feito fogo, mas que não queimou nada. As duas crianças sentiram o sangue gelar-lhe nas veias. A voz, mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado, estava dizendo: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas.